Olá, galera, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de revisão. Meu nome é Marinelda, acredito que vocês já me conheçam das aulas passadas. E nossa aula de revisão de hoje vai se focar nos assuntos sobre a Era Vargas e a Guerra Fria. Os dois assuntos que vocês vão precisar saber para se dar bem na avaliação de história do terceiro ano. Então, vamos lá para a aula. O governo de Getúlio Vargas nós podemos dividir em dois períodos, em duas partes, digamos assim. O Estado getulista, que vai de 1930, quando ele chega ao poder, por uma revolução, um golpe, use o termo que você preferir, que vai lá de 1930 até 1945. Ele fica nesse poder, 15 anos no poder, de maneira ininterrupta, de maneira seguida. Depois ele, como a gente vai ver, ele é convidado a sair do governo pelos militares e fica afastado por cerca de 5 anos. E nas eleições de 1950, Vargas é eleito pelo voto popular e volta novamente ao poder até que acontece o fim trágico, muito trágico, que a gente vai ver mais à frente. Ok? Então vamos lá por partes. Subindo ao poder em outubro de 1930, Getúlio Vargas permaneceu como chefe de um governo provisório, depois presidente eleito pelo povo indireto, ou presidente eleito pelo voto indireto, desculpe a gafa, e ditador. Tudo isso num espaço de 15 anos. Sem dúvida, a figura de maior expressão da política brasileira do século XX. Opa! Muito. Então vamos lá. O governo de Vargas tem início após a Revolução de 1930. Revolução é o nome do movimento erroneamente identificado como revolução. Na verdade, o movimento que levou Getúlio Vargas ao poder tem características muito mais semelhantes a um golpe de Estado que põe fim à Primeira República do Brasil, período também conhecido como República do Café com Leite ou República Velha, e aí institui um novo período na história brasileira, marcado principalmente por repressão, um golpe, inclusive ele dá um golpe nele mesmo, do Estado Novo, lá em 1937, mas que também trouxe alguns avanços sociais, isso é verdade, e mais à frente a gente vai ver. Passos para uma revolução, ou para um golpe. Para as eleições de 30 de março, para as eleições de março de 1930, houve um racha entre as elites políticas de São Paulo e Minas Gerais, que dominavam os rumos do país quase que desde a instituição da República. Não é à toa que essa República Velha, Primeira República Brasileira, ela também ficou conhecida como República do Café com Leite. Por que, professor, que tinha esse nome? Na época, São Paulo era o maior produtor de café do país. Em Minas Gerais tinha um grande rebanho, tanto na parte de queijo, de leite e também na produção de carne bovina. E os dois, digamos assim, eram as maiores potências econômicas do país na época. E durante o período da Primeira República, eles ficaram alternando o poder, alternando o presidente de um estado e de outro. Ficavam nesse jogo de alternância. Em 1930, houve, digamos assim, a ruptura desse modelo. O então presidente, Washington Luiz, lançou como seu candidato, apadrinhado político, o paulista Júlio Prestes. Júlio Prestes, candidato à presidência, com a formação da Aliança Liberal, unindo as oligarquias de Minas, Rio Grande do Sul, Paraíba. São lançados os candidatos Getúlio Vargas, nome que a gente vai ouvir falar muito nessa aula, e João Pessoa como vice. João Pessoa a gente não vai ouvir falar muito nessa aula, porque, enfim, não foi lá muito relevante. Desculpe aí os descendentes de João Pessoa, mas convenhamos que ele não foi assim tão relevante. Candidatos à presidência e vice-presidência, respectivamente.
Na época, fraudes eleitorais não eram, digamos assim, casos isolados. Na verdade, eles eram bem frequentes. E na eleição de 1930, houve mais uma vez a fraude eleitoral. Segundo fontes, a fraude ocorreu por os dois lados. Os dois lados tentaram, digamos assim, manipular o sistema eleitoral ao seu favor. Quem levou a melhor foi o Júlio Prestes, presidente eleito pelo voto nas eleições de 1930. Só que Júlio Prestes não ficou no poder. Como a gente viu, o governo de Vargas se inicia em 1930. O que foi que ocorreu? Mesmo Júlio Prestes tendo sido eleito, Getúlio Vargas e seus partidários organizaram um golpe, que em outubro de 1930 tirou o então presidente, Washington Luiz, do poder. Lembrando que, como todo período eleitoral, as eleições acontecem no ano, quem ganha assume no próximo ano. Então, mesmo o Júlio Prestes tendo ganho a eleição de 30, quem ainda estava no poder era o então presidente Washington Luiz, ok? Eles gentilmente convidam Washington Luiz a deixar o poder, né, sobre a pontaria de armas, e Getúlio Vargas toma posse do governo no dia 3 de novembro de 1930, data que ficou registrada como sendo o fim da Primeira República. Esse golpe de Estado atende os interesses das oligarquias dissidentes, aliadas ao tenentismo pela reforma do Estado, ou seja, eram essas repúblicas que alegavam o interesse na reforma do Estado, o interesse na reforma do modelo de Estado que para eles estava defasado, para eles não atendiam mais os interesses do país. O governo de Getúlio Vargas ficou marcado, entre outras coisas, por uma grande arbitrariedade, ou seja, uma grande perseguição contra seus opositores. Alegando caça ao comunismo, na época, vale lembrar, a União Soviética já estava em plena expansão e os países capitalistas sempre usavam a ideia de comunismo é coisa do demônio, o comunismo vai incendiar suas casas, o comunismo vai fazer canibalismo com seus filhos, o comunismo, na propaganda da época, era pregado como a própria encarnação do Sete Peles, do coisa ruim, de tudo que não presta. Alegando caça aos comunistas, tinha, enfim, um fundo de verdade na caça aos comunistas, porque realmente, nesse período de 1930, 1940, em todo o mundo surgem movimentos de expansão do movimento socialista, do movimento de ideias comunistas. Surgem movimentos em diversas partes da África, da América, enfim, alegando caçar e barrar a expansão de grupos comunistas no Brasil. Getúlio Vargas simplesmente caçou, torturou e assassinou inimigos políticos nessa alegação. Um dos casos mais emblemáticos é de Olga Benário, em que, justamente sobre a alegação de conter o perigo vermelho, comunismo, o presidente Vargas declarou o estado de sítio em fins de 1935, seguido pela declaração de estado de guerra no ano seguinte, 1936, em que todos os direitos civis foram suspensos e todos aqueles considerados uma ameaça à paz nacional, isso é muito, digamos assim, muito vago, qualquer pessoa que fosse contra o governo poderia ser enquadrado nessa ameaça nacional, passaram a ser perseguidos, torturados e até mesmo mortos. O governo federal, com plenos poderes, perseguiu, prendeu, torturou, sem que houvesse qualquer controle da parte das instituições ou da sociedade. Em 1936, foram presos os líderes comunistas Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Olga, que era judia, seria mais tarde deportada grávida pelo governo de Getúlio Vargas para a Alemanha.
e morreria nos campos de concentração nazista de Adolf Hitler. Aliás, Vargas e Hitler, eles eram amiguinhos, trocavam correspondência e tudo, então não era uma figura muito boa para você se espelhar, mas os dois eram ditadores, então tinham lá suas semelhanças. Em 1937, a repressão vai para um outro nível. Os direitos civis já estavam suspensos por causa da declaração de estado de guerra em 1936, e em 1937 surge o famoso Estado Novo. O Estado Novo teve início no dia 10 de novembro de 1937, com um golpe liderado por Getúlio Vargas. Vargas era o presidente, e aí ele deu um golpe, digamos assim, nele mesmo. Não nele mesmo. Ele deu um golpe, fechou o Congresso Nacional, fechou as Assembleias Legislativas, fechou as câmaras municipais e substituiu os governadores. Os governadores foram substituídos por interventores nomeados por Vargas. E foi imposta a nona Constituição. Professor, os governadores foram substituídos por interventores. O que eram esses interventores? Os interventores é um nome bonito para, digamos assim, um interfone, um puxa-saco, ou alguém que apenas recebia ordens de Vargas. Esses interventores tinham a função de administrar o Estado, eram uma espécie de governadores, só que eles eram colocados e tirados de lá por Getúlio Vargas ao seu bel prazer. Então, eles obedeciam fielmente à cartilha de Vargas. Esse aqui é um cartaz do governo, já fazendo alusão ao Estado Novo, para 1935, o cartaz. O Brasil está de pé, vigilante e disposto a tudo, empenhado na conquista de seu destino imortal. Uma coisa que regimes totalitários fazem bem ao longo da história é, assim que assumem o poder, eles tentam apagar a história, a imagem daquele governo, daquele modelo que veio atrás. Eles tentam manipular a história e se colocar como novo, como bom, como aquilo de maravilhoso. Geralmente, esses governos totalitários, esses governos autoritários, usam geralmente a ideia de progresso, usam a ideia de fortalecimento da família, e alguns usam até, o que, a meu ver, é o mais errado, usam até nome de seres divinos superiores. Ou, como a maioria no período recente, incluindo Vargas, era, digamos assim, apoiador da religião monoteísta predominante no mundo, eles usavam o nome da divindade dessa religião monoteísta predominante no mundo para, digamos assim, salvaguardar suas ações, para dizer que eles estavam defendendo as ideias de Deus, estavam lá enviados por Deus, eles eram servos de Deus, enfim. A Constituição de 1937, ou Constituição Polaca. Conhecida como Constituição Polaca, a nova Constituição ampliou os poderes presidenciais, dando a Getúlio Vargas o direito de intervir nos poderes legislativo, poder responsável por criar as leis, e no judiciário, poder responsável por processar e julgar pessoas. Então, Vargas não era só o executivo, vou botar aqui executivo, que é o responsável por administrar. Vargas, no Estado Novo, ele era praticamente o representante dos três poderes. Ou seja, Vargas era praticamente o Estado. Ele mandava e obedecia quem tinha juízo na época. Além disso, os governadores estaduais passaram a ser indicados pelo presidente. Mesmo tendo algumas diretrizes políticas semelhantes aos governos fascistas e nazistas, não é possível entender o Estado Novo como uma mera imitação dos mesmos. Para dar ao novo regime uma aparência legal, uma aparência de governo legal,
Francisco Campos, aliado político de Getúlio Vargas, redigiu uma nova Constituição. Constituição essa inspirada por itens da Constituição fascista italiana e polonesa. Para quem não soube, ou para quem não lembra, o fascismo e o nazismo foram sistemas totalitários, autoritários, ditaduras muito famosas na Europa. O fascismo lá na Itália e o nazismo lá na Alemanha. O fascismo sendo dirigido pelo ditador Benito Mussolini e o nazismo sendo dirigido pelo louco ditador Adolf Hitler. Eu acredito que você já tem ouvido falar nesses nomes. A Constituição de 1937 ainda estabeleceu o estado de emergência, que ampliava ainda mais os poderes do presidente, admitindo que o Estado entrasse à força nas casas, sem permissão, sem autorização, enfim. Estou com vontade de invadir casa de fulano de tal para ver se tem alguma prova que ele é comunista. Muitas vezes provas eram plantadas, enfim. Invadisse, entrasse as forças nas casas, prendesse indivíduos supostamente desfavoráveis à forma de governo vigente e banisse do país. Isso é, quando a pessoa dava sorte, ele era banido do país. Quando não dava muito sorte, ele era torturado e morto. A pena de morte passou a ser castigo para crimes considerados políticos. Eu acho que isso não tem nem o que falar sobre isso, né? Já é muito autoexplicativo. Galera, às vezes eu olho aqui para o lado, é para ver a hora aqui, para ver os minutos, para ver se eu não estou me alongando muito na aula, ok? As Forças Armadas começaram a exercer o controle sobre as forças públicas, com o apoio da Polícia Secreta, encabeçada por Philip Miller, e catedrática em fazer usos de métodos violentos, como tortura e assassinatos, ou seja, ela era rotineira, digamos assim, era comum ela fazer uso de métodos violentos, como tortura e assassinatos. Só em você cometer tortura e assassinato já é algo completamente desumano. É para isso que existe, você que não sabe para que existe direitos humanos, é para isso que existem os direitos humanos. Vamos supor uma situação hipotética. Vamos supor que você vivia lá em 1938 e vamos supor que alguém lhe acusa de ser um comunista. Isso não era muito presente aqui em cidades pequenas, do interior, porque a globalização na época era um nível bem menor, a velocidade dos meios de comunicação era muito mais restrita, enfim, era uma situação bem diferente. Mas vamos supor que você morasse na capital, ou em uma grande cidade, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, qualquer outra grande cidade da época, e aí alguém vai lá e lhe acusa de ser comunista. Se o cara da polícia secreta tivesse de mau humor, ele simplesmente poderia entrar na sua casa, começar a lhe torturar para você entregar seus parceiros comunistas. E se você não entregasse, porque você não seria nem comunista, você não era nem comunista, você não sabia nem do que é que se tratava aquilo, se você não entregasse, você poderia ser considerado como um comunista traidor e simplesmente assassinado. Então você poderia morrer sem ver nem para quê. Então é um sistema totalmente execrável. Para isso que existem os direitos humanos, para evitar que essas barbaridades aconteçam. As notícias sobre os feitos do governo chegavam à imprensa por intermédio de um órgão criado pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, a Agência Nacional. A Agência Nacional é que abasteceria jornais e revistas com cerca de 60% das matérias que deveriam ser publicadas ou comunicadas pelos rádios. As únicas informações que chegavam às pessoas era a exaltação do Estado Novo e a valorização do nacionalismo, do modelo nacionalista. Veja, por que a imprensa é importante?
a liberdade de expressão, por que que ela é tão importante? Vamos supor, eu não gosto da Globo, eu não gosto da Band, eu não gosto da CNN, eu não gosto da BBC, eu não gosto do Piripiri ao vivo, vamos supor, do 180 graus, enfim. Eu não gosto de um meio de notícia qualquer. Mas hoje nós temos, principalmente com o advento da internet, por termos liberdade de expressão, uma vantagem muito grande. Nós podemos ter acesso à informação vindo de qualquer meio de comunicação. E os meios de comunicação podem publicar aquilo que eles acharem adequado. Seja contra o presidente, seja contra o governador, seja contra quem quer que seja. Então isso é muito bom. Isso permite a você ter acesso à informação vinda de várias fontes, de vários lados, digamos assim. Não bitolado. Agora, quando a liberdade de expressão não existe e só chega a você informações vindo de uma única fonte, isso é praticamente a mesma coisa que alienação. Você só fica sabendo daquilo que eles querem que você fique sabendo. É por isso que muitas vezes as pessoas acham que em sistemas nacionalistas exacerbados, em ditaduras, não haviam corrupções, não haviam nada de errado sendo feito. Isso é digamos assim, um sonho, assim, um sonho de criança, um sonho de pessoa ingênua. A verdade é que havia, se duvidar, havia ainda mais do que nas democracias hoje. Provavelmente havia bem mais. A questão é, eles controlavam os meios de imprensa, controlavam aquilo que poderia ser publicado. Então só chegava até a população aquilo que eles queriam que chegasse. Então, isso dava a falsa sensação de ser um sistema mais honesto, de ser um sistema mais íntegro. Mas era apenas uma falsa impressão. E em 1945 nós temos o fim desse primeiro período de Vargas. Deixa eu apagar aqui, pessoal. Estou mais nem sabendo escrever 1945. Quarentena está em nível sério já. Em 1945, letra fria, mas enfim. Em 1945 tem o fim, o período do Estado Novo de Vargas, já que a população viu os feitos da Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês recordam, mas em 1945 é quando termina a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial termina com a queda do nazismo e com a queda do fascismo. Sistemas muito semelhantes ao Estado Novo de Vargas. E tanto no meio da ala militar, algumas partes dos militares, quanto imprensa, intelectuais e a própria sociedade, a pressão foi muito grande para que acabasse com aquele sistema no Brasil. Olha, houve uma guerra mundial, milhões e milhões de pessoas foram mortas para combater ditadores e para defender a democracia, e nós estamos aqui com um ditador. Não tem lógica, não tem sentido um negócio desse. Oxe, não dá certo. Então, por meio dessa pressão, vinda da sociedade, intelectuais, meios de imprensa, músicos, enfim, meio artístico, chegou à ala militar e os militares convidaram Getúlio Vargas a deixar o poder. Convidaram Getúlio Vargas a deixar o poder, né? Segundo governo de Vargas. O segundo governo de Vargas ele é bem mais rápido e bem mais trágico, digamos assim, para Getúlio Vargas. O segundo governo de Vargas foi o período da República em que o Brasil foi governado por Getúlio Vargas de maneira democrática. Isso se deu quando ele foi eleito presidente do Brasil durante a eleição de 1950. Esse segundo governo ficou marcado por uma grande tensão política e social, e também por um fim trágico, o suicídio do presidente em 1954. Apesar de Vargas ter chegado ao poder democraticamente em 1950, a galera não tinha esquecido dos 15 anos que Vargas passou no poder, da repressão, da tortura, dos assassinatos. Vargas chegou ao seu departamento de imprensa. O departamento de imprensa de Vargas, o DIP, ele criou a frase emblemática que Vargas era o pai dos pobres, e dos bastidores a galera dizia que era a mãe dos ricos. Enfim,
Vargas era muito bem visto ainda por boa parte da população graças a essa departamento de imprensa. E também porque Vargas, em seu período, trouxe vários avanços sociais, isso temos que falar. Vargas implementou a CLT, Vargas implementou a jornada de trabalho de 8 horas no Brasil, Vargas implementou o direito ao voto das mulheres, o Vargas implementou o voto secreto, o Vargas implementou o descanso semanal, que são o fim de semana, a galera tem o fim de semana reservado para descanso. Enfim, Vargas, no aspecto social, teve um avanço muito grande, é inegável. O Brasil passou por um avanço social muito grande. Mas, em contrapartida, nós temos o lado negativo, que ele era um ditador. Não tem como esconder isso. E a população ainda lembrava dessa parte ditador. Após o atentado a Carlos Lacerda, principal opositor de Getúlio Vargas, que sofreu um atentado quando estava dirigindo, mas sobreviveu, os pedidos de renúncia contra Vargas acentuaram-se. E quando as investigações apontaram que o chefe da segurança do Palácio do Catete, residência oficial do presidente, tinha sido o mandante do crime, a situação ficou insustentável. Pressionado e isolado, o então presidente optou pela saída extrema e cometeu suicídio lá em 24 de agosto de 1954, ao atirar contra o próprio coração em seu quarto no Palácio do Catete. E aí tem fim a história de Getúlio Vargas, o ícone da política brasileira no século XX. Amado por muitos, odiado por outros, um ditador, chegou ao poder em 1930 por meio de um golpe militar, mas é inegável que teve muito avanços sociais no seu período. Tivemos muitas conquistas, inclusive conquistas sociais que vigoram até hoje. Como eu falei, a própria CLT, direito a férias, descanso semanal, voto secreto, enfim, outros vários avanços. Beber aqui porque senão não dá. Agora nós vamos para a Guerra Fria. A Guerra Fria é marcada basicamente digamos assim, por essas duas palavrinhas. Mundo bipolar. Mundo dividido entre capitalistas e socialistas. Mundo dividido entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse aqui é muito lindo. Enfim, mundo bipolar, lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, pós Segunda Guerra Mundial, implementaram o Plano Marshall, plano de recuperação econômica e ajuda econômica aos países da Europa. O objetivo era evitar que esses países se tornassem socialistas. O esforço era deter o avanço da URSS, deter o avanço da União Soviética, que, como a gente falou nas aulas passadas, era uma ameaça por ser socialista, por um governo não poder ser socialista e capitalista ao mesmo tempo. Enfim, toda aquela propaganda. Reavivar a economia de mercado mundial, ajudar a reconstrução das economias nos países europeus através da doação de recursos, isso daqui, Plano Marshall. Argumento oficial, luta contra a pobreza. Luta contra a pobreza, desespero e o caos social. Isso aqui, segundo eles, ocorria quando um país se tornava comunista. Mundo bipolar, versão da URSS. Oposição aos Estados Unidos, que eles chamavam carinhosamente de porcos capitalistas, recusa ao Plano Marshall, que consideravam como um instrumento de capitalismo americano, criação em 1947 do Kuomintang. Com certeza eu pronunciei isso errado, porque está com tempo que eu não treino meu russo, então estou um pouquinho enferrujado assim das minhas línguas do leste europeu. Órgão de controle e coordenação dos partidos comunistas europeus. Em 1949, cria o Comecon para desenvolver a economia dos países
da URSS e dos países do leste europeu. Só lembrando que a URSS era um aglomerado de cerca de 15 repúblicas. De 15 repúblicas. Características principais da Guerra Fria. Uma grande disputa tecnológica, ver quem desenvolvia as melhores tecnologias, os melhores produtos. Corrida armamentista, ver quem tinha as armas mais poderosas, e aqui nós chegamos a um impasse terrível. O medo de se usar as armas de hidrogênio, que eram muitas e muitas vezes mais fortes que as armas nucleares que foram usadas contra o Japão na Segunda Guerra Mundial. E eles chegaram a um ponto tão crítico nessa corrida armamentista que por volta da década de 1970 acredita-se que tanto Estados Unidos quanto a União Soviética tinham poder bélico, poder militar suficiente para, se quisessem, acabar com a vida humana na Terra. Se detonassem suas armas nucleares todas, apenas um seria capaz de acabar o raça humana. Com certeza os baratinhos teriam sobrevivido, né? Sabemos agora que as baratas são imunes à radiação e outros animais. Enfim. Corrida espacial. Isso aqui era para mostrar a sua superioridade tecnológica, ver quem chegava à Lua primeiro, como uma forma de demonstrar poder, demonstrar soberania. Espionagem, tentar obter informações do seu inimigo e tentar desmantelar o seu inimigo e evitar que o seu inimigo consiga mais países, consiga mais aliados. Quanto mais países aliados cada um tinha, maior o poder. Então a CIA tinha um objetivo de que nações da América, na África e na Ásia se tornassem socialistas. E a KGB tinha como missão matar a galera da CIA, logicamente, e promover a difusão do sistema comunista por diversos países do mundo. Busca de aliados, como eu falei, quem tivesse mais aliados, mais poder, e conflitos regionalizados por causa dessa busca de aliados. Apesar de os dois não terem ido à via de fato, digamos assim, Estados Unidos e União Soviética não terem declarado guerra um contra o outro, por saberem que as consequências seriam catastróficas por causa de seus arsenais nucleares, eles patrocinaram diversos conflitos em busca de aliados, como, por exemplo, a Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias, a Guerra do Afeganistão. Tem muita guerra no Afeganistão, a gente está falando da Guerra do Afeganistão lá na década de 1980. E entre outros vários pequenos conflitos que ocorreram por causa dessa busca de aliados. Essa Guerra Fria, que começa com o fim da Segunda Guerra Mundial, para alguns especialistas começa em 1947, essa Guerra Fria ela vai ter fim final da década de 80, início da década de 1990. Para alguns autores, a Guerra Fria termina com um dos fatos mais marcantes do século passado, a queda do Muro de Berlim, a derrubada do Muro de Berlim. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, nós falamos nas aulas passadas, qualquer coisa vocês acessam aí o link e veem mais detalhadamente. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi considerada culpada pela guerra, novamente, e aí tem seu território dividido. Parte para os capitalistas, parte para os socialistas. Apesar da cidade de Berlim ter ficado dentro do território socialista, a cidade de Berlim, por ser a capital, também foi dividida. Então, parte de Berlim era capitalista e parte de Berlim era socialista. Para evitar que as pessoas migrassem muito para o lado capitalista de Berlim, que estava se desenvolvendo mais, graças à grande quantidade de recursos que foi enviada até lá, os socialistas começaram lá na década de 60 a construção de um muro que dividia Berlim ao meio. A galera pensando que Donald Trump estava criando essa ideia de muro. Nada se cria, tudo se copia. Os chineses já tinham criado um muro na sua fronteira centenas de anos atrás. Enfim, os chineses eram foda. Enfim, eu não podia ter falado essa palavra, foi mal. Derrubada do Muro de Berlim. Em 1989, o sistema socialista já estava em colapso, já estava em queda.
principalmente por causa da grave crise que abalava a União Soviética. Voltem nas aulas atrás para ver mais detalhes. E também pela entrada no poder de Mikhail Gorbachev na União Soviética com suas ideias mais liberais. Em 1989, nós temos o avanço disso, o muro que dividia Berlim é derrubado, e isso é um marco para o fim da Guerra Fria. Desde 1989, a humanidade começou a assistir uma série de eventos que até então eram inimagináveis. A queda do Muro de Berlim era impensável, bem como a reunificação da Alemanha Ocidental e Oriental em 1990, a reunificação das duas partes da Alemanha que foram divididas pós Segunda Guerra Mundial. Por fim, em dezembro de 1991, foi selada a desagregação geopolítica e territorial da União Soviética. A meu ver, essa data é o marco, sim, do fim da Guerra Fria. Quando acabou a União Soviética, Estados Unidos prevaleceu, nova ordem mundial e fim da Guerra Fria. Ok? Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Desculpando aí qualquer coisa. Agradeço a atenção e até mais.